Olá, tudo bem? Aqui é a professora Kelly e hoje nós vamos ter uma aula de história. Nós vamos falar sobre Roma Antiga, bom? Seguindo aí os nossos assuntos sobre a antiguidade. Sobre a Roma Antiga, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que algumas informações são muito escassas, principalmente ao início lá da história, né? No comecinho de tudo. As poucas informações que nós temos acesso vêm de uma obra que foi escrita por um poeta, tá? Chamado Virgílio, e essa obra se chama Eneida. Lembra lá na Grécia Antiga que a gente aprendeu muito sobre a história dos gregos, o início do povo grego, a partir das histórias escritas por Homero, que ele escreveu Ilíada e Odisseia? Então, lá na Grécia teve o Homero, que deixou registrado esse conjunto de histórias, né, misturando ali um pouco de coisas do cotidiano, um pouco de mitologia, né? E na Roma antiga também aconteceu isso. Virgílio, ele reuniu todas essas histórias que eram contadas, passadas de pai para filho, e ele compôs aí essa obra, né, escreveu esse livro de poesias contando sobre episódios que aconteceram lá na Roma Antiga. Tá? É um poema que foi escrito por Virgílio em latim e narra a lenda do herói Enéas, que sobreviveu à Guerra de Troia e ancestral de um dos fundadores, né, aliás, dos fundadores da Roma Antiga. Então é uma das maiores obras da literatura universal. Então, para quem tem interesse e quer saber um pouco mais, né, ir lá direto na fonte, o livro que deu tantas informações sobre o povo romano, é interessante ter acesso aí a essa obra, né, ler esses poemas. A história de Roma, ela tem duas versões. Tem a origem mítica, né, que vem ali como um formato de uma lenda, de mitos, e tem a origem histórica. Eu vou falar com vocês agora um pouquinho sobre a origem mítica. Os romanos, eles explicavam a origem de sua cidade através dos gêmeos Rômulo e Remo. Segundo a mitologia, os gêmeos foram abandonados assim que nasceram, né, juntos ao rio Tibre, e foram salvos por mais. A origem mítica de Roma, ela nos conta que os romanos tiveram sua origem, né, a sua cidade surgiu através do mito dos gêmeos, o Rômulo e o Remo, que quando eles eram bebezinhos, eles foram abandonados, né, e segundo a mitologia, eles foram deixados lá no rio Tibre e foram salvos por ninguém mais, ninguém menos do que uma loba. Sim, um animal que resgatou esses irmãos e cuidou deles, tá? Então, teria amamentado, teria cuidado deles até que um pastor encontrasse, né, e pegassem os dois para criar. E deu a eles o nome de Rômulo e Remo. Depois, quando eles já estavam grandinhos, né, adultos, num conflito lá entre eles, numa briga entre eles, segundo a lenda, Rômulo matou seu irmão, tá? Durante ali uma discussão, e foi ele que fundou a cidade de Roma. Por isso esse nome, Roma, derivado de Rômulo, tá certo? Mas isso é uma lenda, que é uma história que não existe assim comprovação científica de que tenha acontecido, ela é mais levada para o lado mitológico. Já a origem histórica nos fala que, segundo a maioria, né, dos historiadores, Roma se originou de uma fortaleza fundada pelos povos latinos para defender, né, para se defender da ameaça dos povos etruscos. Então ali era uma região que tinha um monte de gente diferente, grupos diferentes de povos, e que eles estavam sempre brigando entre si. E que na construção desse forte, né, para se proteger, nesse contexto surgiu a cidade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nesse mapa, a gente pode
ver a localização de cada um desses povos. Então, os principais povos que viviam aqui eram os etruscos, aqui ao norte da Itália. Um detalhe, vocês perceberam que o mapa da Itália parece uma bota? Não parece? Uma perna, olha, uma bota, o salto dela, o bico dela. Interessante, né? Então, vamos lá. Aqui ao norte viviam os etruscos. Na região central, os italiotas, tá? Mas tinham outros povos, os italiotas predominavam, mas tinham outros aqui também, os úmbrios, sabinos, sanitas, oscos. Aqui de amarelo eram os ilírios, tá? Que viviam aqui, tanto nessa margem aqui do Mar Adriático, quanto de cá, na Península Itálica. Essa parte em verde seria habitada por gregos, né? Eram colônias gregas, tá? E essa parte em rosa, mais clarinho aqui, esse vermelhinho claro, ela seria habitada pelos cartagineses, aqui ó, a cidade de Cartago. Então eles dominavam essas regiões. E aqui de vermelho seria onde viviam os latinos e onde surgiu a cidade de Roma. Então eles teriam construído esse forte aqui para se defender desse povo que, ó, os etruscos, eles estavam brigando. E aí eles devem ter construído um forte bem estruturado, as pessoas começaram a chegar ali, né, para se proteger, e daí surgiu a cidade de Roma. Então existe a versão mítica e a versão histórica. Bom, no início de Roma, era formada por grupos familiares, né? Então tinha ali uma pessoa, ia a família ia crescendo, ia chegando gente, ia juntando e logo, né, formou ali a cidade. Existiam 4 grupos sociais na Roma antiga. O principal, os mais ricos, os que estavam ali no topo do poder, eram os patrícios, que eram os fundadores de Roma. Então eles eram respeitados, eles tinham essa importância porque tinham sido eles que tinham começado, né? Então eles tinham essa posição de destaque. Então tanto eles, né, e os seus descendentes eram os maiores proprietários de terra. Então eles, olha, construiu o forte, as pessoas foram chegando, podem ficar por aqui, mas o terreno é nosso, tá? Além dos patrícios, abaixo deles tinha lá um outro grupo chamado de plebeus, tá? Que eram pessoas livres, né? Só que eles não tinham direito político, eles não participavam das decisões, não. Eram geralmente ali artesãos, comerciantes e pequenos proprietários, né? Aquele pessoal mais simples, né? Mais assim, mais de boa, né? Sem muito dinheiro. Só que dentre os plebeus tinham alguns que fizeram amizade com os patrícios, né? E aí, quer ajuda? Não, vou te ajudar, tô aqui, né? Se precisar e tal. Fizeram amizade com os patrícios. Eles eram chamados de clientes. Quer dizer, os clientes eram plebeus, só que eles tinham uma ligação forte aqui e uns certos benefícios com os patrícios, tá? Então, eles eram dependentes e os patrícios lhes davam proteção e trabalho em troca de seu serviço e voto nas eleições. Por quê? Gente, nessa época em Roma, apesar de que existiam as famílias nobres, né, a figura ali dos reis, no período da monarquia, falam-se em 7 reis que existiram, mas existiam outros cargos públicos que as pessoas eram eleitas, elas eram escolhidas. Então, muitos patrícios adulavam o povo porque depois eles queriam voto na eleição. Nossa, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, não me lembro onde. Deixa pra lá, vamos pra frente. E tinha também os escravos. Quem eram os escravos? Eram os prisioneiros de guerra, tá? E seus descendentes, ou pessoas que não pagavam suas dívidas. Vamos supor,
Esse cara aqui, ele foi e fez um compromisso lá com o Patrício. Não, me empresta um dinheiro, mas eu vou te pagar. E chegava na data, ele não dava conta de pagar. Meu Deus do céu, e agora? Aí o Patrício falava, olha, agora você é meu, você vai trabalhar para mim e fazer o que eu quiser, você é meu escravo. Então, muitos dos escravos eram plebeus que não conseguiram pagar suas dívidas e aí se tornavam escravos, tá? Ou então aqueles que eram aprisionados no final de uma guerra, né, que era derrotado e aí se tornava escravo também. Bom, esse mapa aqui, ele traz para nós um esqueminha bem legal sobre a história de Roma antiga, em específico o período da monarquia. Tá? Então vai falar sobre a fundação de Roma, a lenda, né, de Rômulo e Remo. Tem também a versão dos historiadores, né, que foi criada ali pelos povos latinos. A sociedade, então, era dividida entre os patrícios, os donos da terra, que possuíam direitos políticos, eles podiam se candidatar, né? Tinham os clientes, que eram aqueles plebeus associados, né, com os patrícios, seriam os famosos... deixa pra lá, não vou falar não. Puxa saco. Tinham os plebeus, que eram homens livres, que não possuíam direito político, eles podiam votar, né, mas eles não podiam se candidatar a ser senador, a fazer parte de algum grupo político. E os escravos, como eu disse, plebeus endividados ou prisioneiros de guerra. Os reis da monarquia romana, né, aqui tem a data de cada um. Então, o primeiro rei foi Rômulo, depois veio Numa Pompílio, Túlio, Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio Soberbo. Então esses foram os reis que reinaram aí durante o período da monarquia romana, tá bom? A organização política era da seguinte forma: tinha a Assembleia da Cúria, que era formada ali por cidadãos em idade militar, né, os soldados, e era responsável por decretar as leis. Então tinha o rei, mas existiam grupos que participavam da política. Então eles criavam as leis, né, para o rei colocar em prática. E tinha também o Senado, que era formado pelo Conselho dos Anciões, né, aquelas pessoas mais velhas que davam dicas, que orientavam, e eram eles que elegiam os reis. E só que a monarquia, ela durou ali um tempo e depois ela vai entrar em declínio e vai surgir uma outra forma de governo, tá? No final do século 7 a.C., Roma foi dominado pelos etruscos. Lembra? Deixa eu mostrar lá no mapa para vocês. Lembra aqui, ó, olha aqui onde está Roma e os vizinhos deles, os etruscos. Os etruscos vão falar assim: eu quero esse território para mim, e vão tomar a cidade de Roma. Com isso, vão tirar o rei do poder, tá bom? Lá por volta de 509 antes de Cristo, os povos lá da cidade, né, os latinos, vão conseguir expulsar os etruscos no ano de 509 a.C. e vão decretar o fim da monarquia. Chega esse negócio de rei. Agora nós vamos funcionar a partir da república. E aí a gente vê que república é uma outra forma de governo e que a gente vai estar falando sobre ela mais adiante. Na próxima aula a gente continua falando um pouquinho mais e vamos entrar no período da República. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.